Imagine que em um dia comum, a sua filha pequena chega falando a coisa mais absurda. Algo que você sabe não ser verdade porque seria impossível. Até que você tenta entender o que tá acontecendo e as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. Foi nessa situação que o nosso protagonista de hoje se encontrou. E agora vamos falar sobre a creepypasta Eu tive uma conversa perturbadora com a minha filha de 7 anos. Assim como toda criança, a pequena Rose se impressiona facilmente, além de ser uma aventureira nata. E o seu pai realmente precisa tomar mais cuidado com o que ele coloca na televisão da sala, já que mesmo aproveitando da madrugada para assistir suas séries e filmes de terror, a filha sempre dá um jeitinho de escapar do quarto, descer as escadas e espiar o que ele tá assistindo. E foi exatamente isso que aconteceu na semana passada enquanto seu pai assistia The Walking Dead. Desde então, Rose tá completamente obcecada com a ideia de zumbis, mesmo que seu pai já tenha explicado 1000 vezes que eles não existem. Então, quando ela chega na cozinha, correndo e chamando o pai, dizendo que viu um zumbi, ele já sabe que vai ter que ter mais uma conversa com ela e provavelmente vai ter problemas com a esposa de novo por esse assunto. Quando eu era criança, eu fazia exatamente a mesma coisa. Meus pais sempre foram fãs de terror e faziam sessões de cinema durante a madrugada também com outras pessoas da família. E aí eu saía do meu quarto bem quietinha e tranquila pra ficar na escada assistindo juntos sem que ninguém soubesse. O pai não tá lá muito interessado na conversa, porque ele já sabe onde isso vai dar, mas decide falar com a filha. Ah, é mesmo? Sim, eu vi mesmo. O rosto dele era pálido e todo bagunçado. Era bem nojento, pai. Meu bem, o que nós conversamos sobre zumbis? Você sabe que se continuar falando sobre eles, o papai vai ficar encrencado com a mamãe de novo. Sim, mas eu vi um. Eu sei, querida, mas eu já chequei o quintal dos fundos 2 vezes ontem. E eu prometo que é uma área livre de zumbis. Não no quintal dos fundos. Como assim? Eu não vi ele no quintal. Nesse momento, o pai fica um pouco tenso. Já começa a preparar sua voz de dando uma lição / estou chateado com você, pra perguntar se ela tinha ido na rua de trás sem permissão de novo. Mas nem era necessário. Rose estava ofegante, com o rosto vermelho e o cabelo bagunçado. Claramente estava correndo por aí. Rose podia brincar no quintal sozinha quando quisesse. E se pedisse permissão e avisasse antes, podia andar de bicicleta no caminho que tinha atrás da casa. Era tipo uma ruazinha que dava pro quintal e pra parte de trás de todas as casas da rua. Ele então explica que mora numa área bem segura. Mas nunca dá pra ser cuidadoso demais. E como em todo lugar, algo ruim pode acontecer. Como há alguns meses atrás que uma casa por perto foi roubada. E no ano anterior, uma pessoa foi assaltada a algumas ruas de distância. E também numa cidade próxima, há vários anos atrás, um menininho simplesmente desapareceu. Realmente nunca dá pra ser cuidadoso demais. Ainda mais com crianças que parecem não ter noção do perigo. E Rose é exatamente assim. Ainda mais agora que tá crescendo e aprendendo a testar alguns limites. Andando de bicicleta até mais longe do que é permitido, saindo do quintal escondida pra brincar na rua, não voltando no horário combinado. Nessas horas, o pai precisa ser um pouco mais ríspido e impor limites. Pai, eu fui só um pouquinho mais longe. Eu prometo, eu tava conversando com o Sr. Anderson porque eu vi ele no quintal e acabei dando um susto nele. Então, aí estava. O Sr. Anderson era o zumbi da vez. Ontem foi o entregador, e no dia anterior era um outro vizinho. Eu tomei um gole do chá e balancei a cabeça. Pra ser justo, o Sr. Anderson era um candidato melhor do que os outros para esse papel. Ele mora sozinho e parece ter uns 100 anos. Sua pele parece um balão murcho e ele tem verrugas por todo o rosto. Mas todas as vezes que nos encontramos e conversamos, ele parecia legal o suficiente. Apenas um pouco solitário. Eu não podia deixar que Rose andasse por aí chamando-o de zumbi. O pai abriu a boca para começar a longa explicação de novo. Sobre não sair sem permissão, que zumbis não existem e que ela não deve chamar as pessoas desse jeito. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Rose já começou a se explicar. Eu voltei rapidinho, pai, eu prometo. Eu até disse não quando o Sr. Anderson me convidou pra tomar um sorvete. Porque eu sei que você não gosta que eu aceite coisas de estranhos. Ele te ofereceu sorvete? Sim, mas eu disse não. Ele realmente queria que eu entrasse e pegasse um. Mas eu disse que precisava voltar pra casa, então eu voltei correndo pra te contar que eu vi um zumbi. A menina continuou falando sem parar. Mas agora o pai nem conseguia mais prestar atenção. Aquela informação, o vizinho chamando ela pra entrar, oferecendo sorvete,
foi algo que incomodou ele profundamente. Ele não se importava que os vizinhos fossem simpáticos e conversassem com sua filha, mas aquilo ultrapassava os limites. Mesmo que o Sr. Anderson fosse só um senhorzinho inofensivo e solitário, era um pouco demais. Então ele decidiu ir até a casa mais tarde para ter uma conversa gentil, só deixando claro que aquilo não estava ok. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, até mesmo terminar sua linha de raciocínio, Rosie falou mais uma coisa que fez o seu sangue gelar na hora. Pai, por favor, não me proíbe de brincar no jardim. Eu prometo que não saio mais. Eu não quero que o zumbi me pegue. Rosie, é claro que eu não vou te proibir de ir no quintal. Mas você também tem que fazer algumas promessas. Primeiro, me prometa que você vai parar de chamar as pessoas de zumbis. O Sr. Anderson pode ser velho, mas ele não é um morto-vivo. Eu não fiz isso. Como assim? Você acabou de entrar correndo chamando ele de zumbi? Não, o Sr. Anderson não é o zumbi. Eu vi o zumbi na casa dele, mas não era ele. O pai fica ainda mais confuso e pergunta o que ela quis dizer, se viu outra pessoa na casa. O que ela confirma. Enquanto Rose estava conversando com o vizinho, ela viu o zumbi dentro do porão dele, encostado contra a janela. Foi muito assustador. O rosto dele era todo torto e tinha um monte de sangue. E a sua boca estava aberta, como se ele estivesse gritando comigo. Mas sabe o que me deixou mais confusa, pai? O quê? Bem, eu não tinha pensado que crianças podiam ser zumbis também. Achei que era só gente grande mesmo. Mas eu tava errada, porque aquele no porão do Sr. Anderson se parecia muito com um garotinho. Sinistro! Uma história um pouco mais levinha pra começar esse quadro, quase. E mesmo adiando coisas relacionadas a zumbis, não sei porquê, simplesmente não funciona pra mim, essa creepypasta é muito boa. Além de ser bem curtinha e ter um final aberto, já que sim, eu gosto de finais abertos, conseguimos analisar muito bem o ponto de vista de cada um de acordo com o que as coisas vão acontecendo na história. Temos Rosie, que é uma criança pequena, entusiasmada com algo novo que aprendeu, além da sua forma lúdica de ver o mundo. Ela não sabe explicar o que viu, não entende a gravidade e nem tem noção do que é uma pessoa em sofrimento ou da maldade do mundo. Apenas chega em casa animada para contar o que viu, até porque achava que aquilo se encaixava com o assunto que estava em sua mente. Enquanto isso, temos seu pai, o adulto da situação, que vê as coisas de uma forma mais lógica e racional. Primeiro, achando que a filha tinha inventado uma história, então irritado porque ela estava implicando com o vizinho, até ficar incomodado com a simpatia excessiva do senhor, para no final começar a perceber a real situação. Também podemos considerar outras coisas, como, será que o menino no porão era o mesmo que sumiu alguns anos atrás? Será que o Sr. Anderson estava tentando transformar a Rose na sua próxima vítima? Ou até mesmo, será que tudo não se passou apenas da imaginação de uma criança? São perguntas que nunca vamos ter a resposta, e eu acho melhor assim. Mas então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir nas outras redes, deixar o like e toda a mesma coisa de sempre, e até já!